Quando começamos a olhar os dados do clima, a evidência foi ficando maior. Eu fiquei muito entusiasmado. Os resultados obtidos foram bem maiores do que eu esperava. O que vemos aqui nos 3 dias anteriores ao 11 de setembro é um valor ligeiramente negativo na média da temperatura, com muitas condensações, como esperado. Aí temos esse pico súbito aqui no período posterior. Isso reflete a falta de nuvens, a falta de condensações, dias mais quentes, noites mais frias, exatamente o que esperávamos, mas numa escala muito maior. Então o que isso indica é que nesse período nós tivemos uma queda súbita no escurecimento global por causa das aeronaves. Esta foi a maior mudança de temperatura observada nos últimos 30 anos. Se tanta coisa pôde acontecer num período de tempo tão curto, removendo-se apenas uma forma de poluição, então isso sugere que o efeito do escurecimento global na temperatura mundial poderia ser enorme. Este é o verdadeiro ponto nevrálgico. Resolver o problema do escurecimento global e tornar o mundo consideravelmente mais quente. E não se trata apenas de teoria. Isso já pode estar acontecendo. Na Europa Oriental, as medidas tomadas para reduzir a poluição têm começado a render frutos, com uma notável melhora na qualidade do ar e uma pequena redução no escurecimento global nos últimos anos. Entretanto, no mesmo período, depois de terem se mantido estáveis por décadas, as temperaturas na Europa começaram a aumentar rapidamente, culminando no terrível verão de 2003. Incêndios florestais devastaram Portugal. Geleiras derreteram nos Alpes. E na França, milhares de pessoas morreram. Seria esta a penalidade de se reduzir o escurecimento global sem cuidar da causa do aquecimento global? Pensamos que vivíamos num mundo do aquecimento global, mas isso não é verdade. Vivemos em um mundo de aquecimento e de escurecimento global. E agora estamos diminuindo o escurecimento, então ficamos só com aquecimento, que pode ser muito pior do que pensamos que seria, muito mais quente. Esta é a raiz do problema. O efeito estufa tem aquecido o planeta, mas agora se sabe que o escurecimento global tem provocado seu esfriamento. Então, o aquecimento causado pelo dióxido de carbono tem sido escondido pelo esfriamento causado pela poluição. Mas a situação agora está começando a mudar. A não ser que façamos alguma coisa, a situação é que os poluentes que esfriam estão diminuindo e os que aquecem estão aumentando. O CO2 vai começar a subir e as partículas vão diminuir, o que significa que o aquecimento vai se acelerar. Vamos ter um aquecimento duplo, vamos ter uma redução no esfriamento e um aumento no aquecimento ao mesmo tempo. E isso é um problema para nós. Mas isso não é tudo. Climatologistas como Peter Cox já começaram a se preocupar por acreditarem que o escurecimento global nos levou a subestimar o verdadeiro poder do aquecimento global. Eles temem que a Terra possa ser bem mais vulnerável a gases do efeito estufa do que se pensara previamente. O que temos são 2 efeitos competitivos. Temos o efeito estufa, que tende a esquentar o clima. E também temos outro efeito, que é muito mais forte do que pensávamos. Um efeito de esfriamento que vem das partículas da atmosfera. E eles competem entre si. O clima mudou muito para um nível mais quente, de 0,6 a 1 grau nos últimos 100 anos. Se acontecer do esfriamento ser maior do que pensávamos, o aquecimento também será mais forte. E isso significa que o clima é mais sensível ao dióxido de carbono do que acreditávamos, e que nossos modelos também podem estar pouco sensíveis ao dióxido de carbono.
Os modelos que todos têm usado para trabalhar com a mudança climática prevêem um aquecimento máximo de 5 graus até o final do século. Mas Cox e seus colaboradores agora temem que esses modelos possam estar errados. As temperaturas poderiam aumentar 2 vezes mais rápido do que o previsto, com um dano irreversível para daqui a 25 anos. Se não fizermos nada, no ano de 2030, poderemos ter um aquecimento global de 2 graus. E nesse ponto, acredita-se que a camada de gelo da Groenlândia pode começar a derreter de forma incontrolável. Uma vez começado, ela vai derreter. Vai levar um longo tempo para derreter, mas o que vai acontecer é que isso vai provocar uma elevação de 6 ou 7 metros no nível do mar. Uma vez que a calota de gelo da Groenlândia comece a derreter, nada vai detê-la. E muitas das principais cidades do mundo estarão com seus dias contados.